E aí, senhores, TH aqui, questão 95 do Enem 2020, beleza? Vamos ao enunciado. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade. Então, a gente tem algumas coisas que indicam a umidade ali. No caso, a umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor em presença de água, de acordo com a reação química aqui embaixo. Como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse a coloração rosa? Então vamos entender a reação, tá? Para a gente tentar responder e a gente vai conseguir responder essa questão. Então olha só, vamos pensar por que tem essa indicação de presença de água. Cara, quando a gente tem uma umidade, a gente tem uma elevada umidade, tem água ali, é um meio de crescer bactérias. E aí, dependendo, por exemplo, se for um alimento, pode ter a contaminação de bactérias, o apodrecimento e tal. Se for um equipamento sensível, eu posso ter também bactérias que prejudiquem ali, eu posso ter oxidação de, por exemplo, placas eletrônicas, etc. Então, assim, não é legal ter umidade ali. Então, essas empresas colocam esses sais de cobalto para indicar. Caso esteja muito úmido, vai ficar rosa. Tá vendo aqui? Que é um sal hidratado. E aqui é um sal anidro. Vamos lá entender o que é, tá? Então aqui a gente tem, vou até botar assim, azulzinho, ó. É um sal anidro. Vou falar o que é. E aqui eu tenho um sal hidratado. Acho que pelo nome vocês já estão ligados. Cara, sal hidratado é que tem água. E um sal anidro é que não tem água. Tá? Anidro é meio, como é que eu vou saber pelo nome? Mas se eu tô falando que um é anidro, o outro é hidratado, e hidratado é com água, o outro é sem água. Mas a gente pode ver pela reação, ó. Tá vendo que eu tenho sal aqui, mais água. Beleza? Aqui não. Aqui eu tenho sal, aí eu tenho um ponto aqui que seria uma multiplicação e água. Isso aqui é uma representação de um sal anidro. Não quer dizer que está multiplicando por água. Mas sim, é só a representação. Beleza? Então, olha só. A gente tem que pensar no deslocamento de equilíbrio, pensar em Le Chatelier nessa reação. Beleza? Nessa questão em si. Então, ó, a gente tem aqui o sal, a gente tem a água na forma gasosa, o sal está sólido e aqui também está sólido. Tudo isso está sólido. E a gente tem uma reação aqui, ó, com ΔH menor que zero, beleza? Um ΔH menor que zero, que aqui, senhores, é exotérmica. Beleza? Uma reação exotérmicazinha aqui para a gente analisar. Então, a gente quer fazer o quê? O sal está rosa, beleza? A gente, para responder a questão, a gente tem que pensar nesse deslocamento aqui. Então, como é que desloca para esse lado e assim o sal ter coloração azul novamente, assim poder ser usado? Vamos lá. Letra A, senhores. Resfriaria no congelador. Bom, o que o congelador vai fazer? Vai diminuir a temperatura. Bom, como é que a temperatura vai influenciar aqui? O sentido direto é exotérmica. Então, o sentido inverso dessa reação é endotérmico, beleza? Então, cara, se diminuir a temperatura, favorece o lado exo. Então, vou botar assim, ó. Favorece o lado exo. Beleza? Então, não, né, senhores? Olha só. Se eu tô favorecendo esse lado aqui, eu vou continuar com sal rosa. Não faz sentido. Beleza? Então, não. Borrifaria com o spray d'água? Não, né, senhores? Pelo amor de Deus. Se a gente quer usar um sal que não tem água, a gente vai botar mais água?
Não. Envolveria com papel alumínio. Cara, não tem nem que pensar. Tipo, pô, vai envolver, vai acontecer o quê? Nada, né? A gente tem que tirar água desse sal. Se a gente envolver com algo, vai dificultar isso, né? Vai dificultar a evaporação dele. Aqueceria com secador de cabelos. Aquecer está aumentando a temperatura. Como eu tinha falado, a temperatura aumentada, eu desloco para o sentido endo, favoreço o sentido endo, desloco para o sentido inverso ali. Cara, é isso. Não vai deslocar para esse lado aqui, que é o azul? Então sim, senhores. É a resposta. Nossa D de dado é a resposta. Tranquilo. Vamos analisar a letra E. Ele fala que embrulharia em guardanapo de papel. Esse faz até um pouquinho mais de sentido do que envolver com papel alumínio. Porque o papel até retira a água ali, né? Se a gente diminuir, no caso aqui, que ali é um sal anidro, deslocaria para lá. Só que aquilo, a água ali tá gasosa e tal. Então assim, não, tá? Retira, tipo assim, a água do sal, mas de qualquer forma fica ali. O interessante é você retirar de todo o sistema, que seria o quê? Transformar a água, converter, enfim, para o estado gasoso e assim tem uma liberação da água dali, tá? E não deixar ali, beleza? Então, não é o ideal, tá? Não é o ideal, apesar que tipo, a gente seca as coisas com papel, enfim. Mas a letra D é bem melhor para essa questão, beleza, senhores? Dúvidas? Se tiver dúvida, comenta, não fica com essa dúvida para vocês. Valeu, senhores!